Gente, vamos lá. Eu vi um vídeo há pouco tempo atrás, ó, tô de coquinho pesquisando que nem uma louca aqui, né? E até tratando algumas análises aqui na minha graduação de biomedicina que eu chorei, tá? Chorei. Chorei mesmo. Eu fiquei assim, nossa, mas esse vídeo pegou demais em mim. E que nada mais é do que os efeitos colaterais da raiva animal. Ela é uma zoonose, né? Porque o animal passa para o ser humano e o nome dela é esse aqui. Antropozoonose. Ela gera hidrofobia, tá? A pessoa não consegue beber. Eu vi uma criança nesse estado. Eu quase infartei quando eu vi. Eu chorei mesmo. Existem alguns protocolos para essa zoonose no Brasil que deram certo, tá? É, em meados de 2000 e pouquinho para cá, foram salvas algumas pessoas aqui na região, no Brasil mesmo. Mas vamos lá, eu mapeando o estresse desde o hipotálamo até o sistema renal, nosso segundo cérebro, do sistema renal apontando o nosso sistema nervoso central novamente, eu consegui achar algumas vias. E eu acho, né, a ciência é feita de hipóteses, eu tenho quase certeza que essa é a via dessa zoonose. É a raiva, né? Presta atenção, quando a gente fica estressado, a gente sente raiva, nosso sistema fica ácido e ele vai ter uma mesma via. Só que a raiva, ela vai apontar em um lugar aqui em cima e que vai gerar a hidrofobia. Então esse é um possível caminho. Eu acredito que é interessante divulgar assim. Vamos lá então ver alguns mapeamentos, tá? Eu vou melhorar essas relações desses mapeamentos, vou trazer em breve, mas vamos seguir essa via aqui para entender um pouco. Eu comecei aqui, tá? Pela ação UVB, tá? Ou seja, os raios solares, né? Ou quando a gente acorda e o cortisol aumenta no nosso sistema nervoso. Por quê? Porque pela rodopsina, lá no olhar, nos bastonetes, que seja, né? A gente vai atuar, a gente vai receber esses raios que vão agir sobre a pré-óptica, o quiasma óptico, e vai liberar alfa-MSH. A gente tem aqui no hipotálamo alfa-MSH e a gente também tem aqui na pele a ação da melanina, que aponta aqui, né, tem uma relação direta esses dois. Aqui é a hipófise que vai liberar a MSH e aqui, ó, esse alfa-MSH vinculado à proteína G dentro de todas as células vai ativar o CAMP e o MCR 1 e 2 e automaticamente mexer aqui com a pele, né, e tudo mais, através das ações da vitamina D, por exemplo, e do aumento do colesterol. A hipercolesterolemia ela é mais ativa nas peles escuras exatamente por causa dessa cascata, tá? Mas eu não vou entrar nesses detalhes, vamos direto lá para ver aonde aponta a raiva. Então foram esses mapas aqui, né? Começa meio aqui, mistura com aqui, vem para cá e chega aqui, ó que bonitinho. Bom, então eu acordo, eu libero ACTH, vasopressina, também o alfa-MSH, vou ativar a proteína G nessa via de ativação MPKK, tá? E mais o JNK da PKA, ok? Das quinases. E é o GPCR7. Esse daqui vai ter uma atuação direta no MPY, principalmente na via Y1, tá? O G vai atuar no CAMP, aumentar o CAMP e aumentar o CREB. E o CREB e o CREM, as ATFs, que é da via do câncer, e aqui em cima o CREB vai atuar. Na verdade, não é bem em cima, tá? Aqui, na verdade, o CREB ele vai para CKK pelo CART e vai gerar ali problemas, talvez, de esofagite, que é uma outra história. Vamos deixar para lá, né? Ou até a falta de vontade de comer por causa da via do estresse, da virulência. Mas aqui é uma outra história. Vamos para cá. A virulência está aqui, ela atua muito alta e você perde o apetite aqui. Mas vamos aqui. Então, entre o CAMP e o CREB, a gente tem o PKA. O PKA alto, ele vai liberar a DIN, que é a dinorfina, tá? A dinorfina, que tem os receptores core, que são os primários dela, ela também tem esses receptores aqui. O NMDA, super importante,
o DOR e o MOR, o DOR e o MOR, tá? Mas vamos pro NMDA, aqui que tá o jogo do negócio. Aqui que tá a bonitinha do negócio. O NMDA é um tipo de receptor que vai atuar como uma via, né, parecido com o glutamato, mas não, né? Porque, na verdade, ele é um tipo de canal iônico dependente de ligante. Na verdade, quem é um tipo de canal iônico dependente de ligante é a família P2X, tá? E o canal iônico dependente de ligante, ele tá ligado ao NMDA. Bom, vamos imaginar assim cartesianamente. A família P2X, ela atua como uma cascata, tá? Na verdade, ela atua na intensiva, como graus de intensidade. Ela atua junto, mas num grau de intensidade. P2X, P2X1, P2X2, 3 e quando chega na P2X4, o bicho pegou na via do cortisol do estresse. Lembrando que o cortisol aqui, ele está sofrendo pela 21-hidroxilase e o centromo, né? O centro CYP450 é essa ação de hidroxilases, tá? Para poder organizar a temperatura desse processo todo, né? E atuar de forma mais modulada o nosso sistema, que está fervendo. Mas ele fervendo, ele também está retendo líquido. E quem vai estar apontando isso é o PTH com essa galerinha aqui, tá? Porque o PTH, ele vai aumentar os índices de cálcio. E eles são aqui, pelo menos o P2X1, o primeiro, ele é adepto, né? Ele é receptivo ao cálcio. Enquanto o P2X3, o P2X2 e o P2X4, a ATP. Esse também é ATP. Mas vamos imaginar que esse daqui, pelo cálcio, é ele que dispara a cascata dos próximos, tá? Mas presta atenção. Enquanto o cálcio ativa, né, e aí entra o ATP, o PTH começa a liberar de alguma forma, depois de um tempo, fosfato, né, fósforo, na verdade, pelo rim, né? Começa a liberar, porque senão isso aqui explode, vai mais ou menos esse caminho. Mas vamos entender a cascata do negócio. Então, o P2X1, quando ele é ativado pelo cálcio, ele tem uma regularidade, né? Ele tem uma relação de regulação com o zinco, tá? Então, quanto mais zinco dentro do corpo, eu potencializo o P2X3 e o P2X4, mas eu inibo o P2X1. Então, isso quer dizer que quanto menos zinco, o P2X1, blum, explode, ele atua. Ele não fica sensibilizado, ele entra na ação. E uma vez ele entrando na ação pelo zinco, nós entendemos que zinco baixo é excesso de cortisol e calor dentro do corpo, ou seja, a via do estresse, nós estamos estressados, tá? Só que o P2X1, né, o 3, o 4, o 2, etc., ele tem uma sensibilidade para um pH muito ácido, tá? Ele tem essa sensibilidade, ele vai diminuindo a sua potência, que é um mecanismo de defesa, que senão o corpo explode. Tá? Mas o que é mais importante entender é que essa galera aqui que vai atuar nas vias das citocinas e dos tromboxanos como mecanismo de defesa do estresse e prostaglandinas, por exemplo, e o segundo, né, momento de defesa de anti-inflamatório que é o estrogênio, tá? No sistema do estresse. Então quer dizer que para esses caras começarem a atuar a nível P2X3 para 4 é porque o cara tá muito nervoso e ele já tá aí propenso a desenvolver um problema no seu corpo, tá? Mas esse caminho também é da virulência. Então vamos por etapa. Quando o P2X1 ele é ativado pelo cálcio, e ele também se liga a ATP, tá? E os canais iônicos dependentes, né? O que vai acontecer? Ele vai então atuar, ele é responsável em fechar pequenas artérias e pequenas arteríolas e pequenas artérias ali, né? Arteríolas, né? Para que a célula não receba mais sangue, então ative as vias do sistema imunológico, que é as citocinas. Ainda não
ANK, tá? Dos Natural Killers. Ele também está expresso nas plaquetas, porque os tromboxanos, eles são importantes para liberar trombo e não deixar o sangue ficar tão diluído, que é o que acontece no calor e na via de estresse. Então ele vai deixar o sangue mais denso, né? E é esse carinha aqui que vai começar essa brincadeira, junto com a liberação da via do sistema imunológico para entender o que está acontecendo nesse corpo. Lembra, quem que vai ativar ele? O cálcio, o PTH lá no rim, tá? O P2X2 e o P2X2 e o P3X2, ele não tem relação com cálcio, ele tem relação só com ATP, tá? E principalmente aqui, ó, esse carinha aqui com o NMDA, tá? O NMDA tá aqui, na verdade, não tá no outro lá como eu falei, tá? Aqui, nesse cara aqui que é o jogo. Bom, esse cara aqui, o P2X2, o que ele é responsável? Ele é responsável aqui, ó, para criar uma condução de cátions, né? Ou seja, ajudar na despolarização do sinal nervoso. E ele tá junto, certo? Atuante junto, de forma junta ao P3X2 nas vias sensórias do sistema nervoso periférico, no sistema nervoso todo, tá? Esse cara aqui, junto com ele, é responsável pela dor. Ele já tá no terceiro nível, é assim, eu fiquei nervosa. Beleza, eu tô no P2X2, mas quando eu começo a sentir dor, eu tô nesse nível 3. Agora, se a dor for além daqui, eu vou pro nível 4. O nível 4 já é um problema, tá? É o nível, aqui é P2X3, tá? Eu coloquei ao contrário. Pronto, consertei. Mas vamos lá, o que esse cara controla? Ele controla a dor periférica e ele tem uma relação direta com o volume da bexiga. Então, o que ele faz no sistema, esse bonitão aqui? Ele vai analisar aqui nessa cascata o índice de dor e a necessidade de retenção de líquido para fazer o CYP450 funcionar na hidrólise, né? Ele vai ajudar o corpo a sustentar essa hidroxilases aqui, tá? E equilibrar o sistema aqui da via do calor e cortisol, né? Porque se não reter líquido, a gente vai queimar por dentro. Então, o carinha responsável por isso, ele é esse pequenininho aqui, né? E ele também vai identificar o nível de dor, tá? Só que aqui que tá o grande negócio. Ele tá ligado diretamente a um NMDA, que tá ligado diretamente a um DIN, que é uma dinorfina. E o que acontece aqui? A dinorfina, ela é sustentada pelo índice de pKa no CREB e no CAMP lá em cima. Voltamos para o sistema nervoso central. E ela também, que vai analisar essa dor e tudo mais, tem uma relação até de recompensa, ela libera muita lisina e resíduos hidrofóbicos. Então veja bem, o que acontece com a raiva? Presta atenção. Raiva e estresse, né? A raiva é hiper, né, alta, e o estresse é um caminho que leva à raiva, né? O nome não é à toa. Cartesiano. E cartesiano de análise, tá? A raiva, ela vai trazer dor na garganta, entorpecimento, ela vai trazer a irritabilidade, que é a via do estresse, a inquietude, que é a via do estresse, a sensação de angústia, que é a via do estresse, nervo vago muito sobrecarregado, a linfoendenopatia, a hiperestesia e parestesia, que é uma sensação picante na pele, um sensório muito alto, muito, né, descontrolado, ou seja, eu não tenho dinorfina. As vias, né, da anestesia, elas estão bloqueadas, porque a raiva, ela pede tanto essa via que ela libera muito resíduo hidrofóbico, e é onde a pessoa começa a ter problema de alteração no comportamento, mal-estar geral, fraqueza, dor de cabeça, febre baixa, sensação de formigamento, né, e tudo mais, e a incapacidade de beber água. Ó, essa daqui é uma pessoa com raiva tentando beber água, ó. Ele vai tentar beber, não consegue, né? É horrível.
Bom, quando a boca saliva demais, é uma defesa do sistema vago para tentar tirar o nível absurdo de estresse e as bactérias que estão, né, gerando isso. Mas a pessoa que tem o sistema, né, quando ele está hidrofóbico, ele não vai mesmo aceitar a água. Por quê? Porque ele está retendo tudo aqui, ó. Quem está sendo atacado pela raiva, pelo menos pela lógica cartesiana, é a dinorfina. Esse ponto aqui. Gente, isso é uma análise hipotética, tá? Eu não estou deferindo no martelo, mas eu acho que é um caminho interessante de análise. Pelo menos tem lógica, né? Se a dinorfina ela libera resíduos hidrofóbicos em excesso e o efeito colateral é esse da raiva, além do formigamento, e a dinorfina junto com o P2X4, o P2X3, ela na via da sensação do sistema nervoso com a despolarização na via do P2X2, ela é importante para reter líquido no corpo e tudo mais, né? Tem lógica, tá? Fica uma dica aí, cartesiana, mecânica, metafísica. Graduanda em biomedicina, né? Mestre em psicanálise, neuropsicanálise, e vamos seguindo.